Hoje é comum ver pessoas do mundo artístico de repente declarando que são evangélicas. Alguns continuam da mesma forma, com a mesma vida. Já outros passam por grandes mudanças, até na maneira de falar, de conversar. Parecem ter até se tornado fanáticas às vezes. Será que entregar a vida a Deus requer assim algum tipo de mudança? Se eu sou salvo pela graça e não pelas obras, para que servem as mudanças que ocorrem na minha vida? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Hoje, espelho, espelho meu. Você se lembra que no programa anterior nós conhecemos melhor a Saulo, aquele religioso a toda prova? Você se lembra como ele se referia a ele mesmo? Ele dizia, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Você viu só? Saulo era assim, um religioso a toda prova, mas religioso segundo a sua própria visão. Saulo pensava que se ele guardasse a lei de Deus, ganharia a salvação. Paulo era, na verdade, um legalista. É assim que é chamado todo aquele que coloca a lei como meio de conseguir a salvação. O legalista concentra sua atenção no comportamento. Ele ensina e vive a chamada religião do não. Os legalistas, em geral, se tornam fanáticos. E as religiões estão cheias de fanáticos. São pessoas que levam, assim, uma vida amargurada, sem sabor, sem alegria, e que, por terem uma vida vazia, acabam gastando a maior parte do seu tempo reparando e olhando na vida dos outros. Saulo era um fanático, capaz de perseguir cristãos que diziam que a salvação era apenas pelos méritos de Jesus, de graça. Saulo era sincero, mas estava sinceramente errado. Saulo conhecia a lei de Deus, mas não conhecia a Deus, o dono da lei, o Pai. Deus, com seu amor, quis revelar a Saulo o seu verdadeiro caráter, mostrar como Saulo estava enganado com o caráter de Deus. Assim, Deus usou o melhor meio que ele tem para revelar ao homem. Mostrou a Jesus. O próprio Paulo, emocionado, contou mais tarde como foi o seu encontro com Jesus. Isso está em Atos, no capítulo 26, versos 13 e 14. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dá para imaginar o que Saulo sentiu naquele momento? Ele era perseguidor dos cristãos, e os perseguia porque diziam que Jesus era o Messias, o Deus homem, que Jesus havia ressuscitado, que Jesus havia ido para o céu e estava à direita de Deus, que Jesus salva pela graça sem que tenhamos que nos esforçar para guardar a lei. Saulo tinha certeza de que a ressurreição de Jesus era uma mentira. Então, de repente, Jesus aparece no meio do caminho e declara a Saulo que quem persegue cristãos está perseguindo a ele mesmo, perseguindo ao próprio Jesus. Tudo aquilo já teria sido suficiente para mostrar a Saulo quem era Jesus e o que ele queria. Saulo pensou que Jesus iria acabar com a vida dele, mas ao invés disso Jesus diz, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Logo depois, Jesus apareceu a Ananias, que era um seguidor de Jesus, um profeta. Disse-lhe o Senhor numa visão, vai à rua que se chama direita, procura por Saulo, pois ele está orando. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, e para aqui trouxe autorização para prender a todos os que invocam o teu nome.
Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis e os filhos de Israel. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Então, a Bíblia conta o resultado que isso teve na vida de Paulo. Você percebeu que agora, depois do batismo, eu passei a chamar Saulo de Paulo? Isso é para demonstrar a transformação na vida de Saulo. Veja só o que está escrito em Atos, capítulo 9, verso 20 e 21. E logo pregava nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E veio aqui precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Agora era Paulo quem começou a ser perseguido pelos judeus. E os cristãos ainda estavam confusos. Não sabiam o que pensar de Paulo. Ele mudou radicalmente de atitude. Parecia até um espião querendo se infiltrar no meio dos cristãos. Quando alguém aceita o Evangelho, haverá duas reações entre os amigos dessa pessoa. Um grupo, quando começar a sentir a presença de Jesus naquela vida, vai se aproximar do Senhor Jesus e do mensageiro, o amigo. O outro grupo rejeitará totalmente a Jesus e se afastará completamente de quem agora está vivendo uma vida ao lado do Mestre. Paulo via cada dia mais que as obras da lei não traziam salvação. Ele via cada dia mais que nada do que nós fazemos pode contar pontos para a nossa salvação. Ao olhar para a cruz de Jesus, Paulo descobriu que Deus olhou para a terra e despedaçou a terrível lei do pecado e das tentativas de retribuição, invadindo a terra com o seu amor. Foi assim que aconteceu. Deus olhou lá de cima e viu que o que nós tínhamos para oferecer era péssimo. Então Ele enviou o seu melhor, o seu Filho, Jesus. Nós, os seres humanos, olhamos para Jesus, o ignoramos e o crucificamos. Deus então olhou para a amarga cena da cruz e fez dela o remédio para curar a condição humana. Paulo percebeu que Jesus não jogou fora a lei, mas ao mesmo tempo não diz de modo nenhum que a lei é a tábua da salvação. Jesus unia a lei e amor facilmente nas suas palavras. Lá no Sermão do Monte, Jesus havia dito: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, vim para cumprir. Se Jesus não veio para abolir, para que serve a lei então? Pensando bem, logicamente que Jesus nem poderia ter abolido a lei. Se ele abolisse, as pessoas então iam poder sair por aí matando, adulterando, roubando. Ele sabia que a resposta estava em Jesus, na vida de Jesus, nas palavras dele, no modo de viver. Simplesmente Jesus ensinou para nós o lugar em que a lei ocupa. Aquele que diz: eu o conheço e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Quem sabe você pode estar aí se perguntando: Fernando, agora eu não estou entendendo nada. Você estava agora mesmo dizendo que guardar a lei não salva ninguém. Realmente, é minha opinião, não mudou nada, continua sendo. Guardar a lei não salva ninguém, mas se você não guarda a lei, começa a demonstrar que o seu amor por Jesus é só superficial. Eu era jovem e totalmente livre, e então conheci uma garota chamada Maricel. Ela conquistou meu coração. Eu não conseguia pensar em outra coisa. Não conseguia nem estudar direito, para dizer a verdade. Só pensava nela. As outras garotas que passavam pelas ruas ou pela minha vida nem importavam para mim. Pareciam não existir. Nós começamos a namorar e esse amor foi crescendo e crescendo tanto que resolvemos nos casar. Quando o casal está se casando, você já viu, eles fazem juras de amor e prometem fidelidade um ao outro. Essa é a coisa mais bonita do amor. O quê? Antes de me casar, eu era totalmente livre.
mas eu usei a minha liberdade de escolha para pertencer a ela e somente a ela. Para mim não é esforço nenhum pertencer somente à minha esposa, porque eu a amo. Todos os planos, os projetos que eu faço, tem minha esposa no meio. Penso nela sempre, sempre estou arrumando um jeito de tentar fazê-la mais feliz, de surpreendê-la, às vezes, com um gesto de carinho, de afeto. Tento descobrir, às vezes, os desejos, as vontades para alegrar a vida dela e para nós sermos ainda mais felizes. Jesus havia declarado o seu amor pela igreja. Ele fez isso assumindo e declarando que ele era o noivo e a igreja a noiva. Como noiva de Cristo, se nós o amarmos realmente, teremos prazer em fazer a vontade dele. Bom, se você ainda tem dúvidas sobre a diferença entre guardar a lei por amor a Deus e guardar a lei para se salvar, preste atenção no que eu vou dizer. Depois de eu ter conquistado a minha esposa, eu procurei fazer a vontade dela porque eu a amo. Uma coisa é eu fazer a vontade de Jesus para tentar me salvar. Outra coisa é fazer a vontade dele porque fui salvo, porque eu o amo. Então, é isso que Paulo começa a explicar nas suas cartas. Como, por exemplo, na carta de Romanos, no capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ou seja, Paulo está dizendo, se amo a Jesus e tenho fé nele, eu estou anulando a lei? Não, de maneira nenhuma. Se eu realmente amo a Jesus, vou confirmar a lei através das minhas ações, dos meus atos. Vou fazer naturalmente a vontade de Jesus. Isso não vai ser difícil para mim. Pelo contrário, eu vou ter o maior prazer em descobrir e fazer a vontade de Jesus. Todos nós nascemos nesse mundo pecadores, gostando do pecado. A nossa natureza é pecaminosa, gostamos de fazer o que é errado. Nos sentimos atraídos pelo proibido. Mas quando nós aceitamos a Jesus, Ele nos transforma. Começa então a mudar o nosso gosto, a nossa natureza. Passamos a gostar das coisas de Deus. Passamos a ter prazer em ler a Bíblia, por exemplo, em orar, em cantar hinos de louvor a Deus, coisas que antes eram ridículas para nós. Veja como Paulo descreve tudo isso de uma maneira maravilhosa, o antes e o depois. Porque dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente daquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele me fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo sente que existe dentro dele uma lei natural que só faz com que ele tenha vontade de pecar. É a natureza humana chamando para o pecado. Paulo quase chega ao desespero e declara, como sou infeliz, quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Mas com alegria no coração, Paulo mesmo descobre e diz, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos então agora repetir a pergunta. Se eu sou salvo pela graça, para que então serve a lei? E Paulo novamente responde, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas isso só dura enquanto nós permanecemos ligados a Jesus, em Jesus. Foi por isso que Jesus usou o exemplo da videira, dizendo, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se formos nos afastando de Jesus, deixando de permanecer nele, deixando de meditar na Bíblia, de orar, de gastar tempo com Jesus, cada dia nós vamos nos desligar de Jesus e as nossas ações vão voltar a ser diferentes das ações de Jesus. Vamos voltar a viver em pecado. Aí é a hora que a lei entra em cena. Ela nos condena. Porque nós estamos tão longe de Jesus que os nossos atos começam a ser terríveis. Paulo descreve exatamente isto. Ele diz o seguinte, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros,
a fim de frutificarem para a morte. Veja que o Novo Testamento fala sobre quem não pratica a palavra. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Você percebeu que Tiago usa a palavra espelho? Deixa eu usar um exemplo bem comum, bem simples, com o espelho. Primeiro, aqui eu tenho um pó, é um pó bastante escuro. E ele vai simbolizar para nós, agora na nossa representação, ele vai simbolizar o pecado. Quando eu deixo Jesus, quando eu me envolvo com o pecado, ele me mancha, sem que eu perceba. Se eu não tiver um espelho, eu nunca vou conseguir ver que o meu rosto está sujo. Mas aí então eu, num certo momento, arrumo um espelho. E aqui está o espelho. No espelho eu consigo ver que o meu rosto está sujo. Sujo com o pecado. O espelho é a lei de Deus. Algumas pessoas tentam desesperadamente usar o espelho da lei para se limparem. Quer ver? Eu vou tentar usar o espelho para me limpar. Veja só. O espelho. Eu posso esfregar o espelho no meu rosto o quanto eu quiser. E o meu rosto vai continuar sujo. Porque o espelho não me limpa. Assim como cumprir os requisitos da lei não vai fazer com que eu me limpe do meu pecado. São essas pessoas os legalistas, como foi Saulo. Eles tentam fazer as boas obras, usar o espelho da lei para se limparem do pecado. Usam as boas obras e apresentam a Deus, tentam usar a lei para se salvar. Isso é o mesmo que tentar limpar o rosto com o espelho. Isso é totalmente inútil, não vale nada para limpar o meu rosto. Quem tenta guardar a lei para se salvar, tenta o impossível. Veja o que está lá em Gálatas, capítulo 3, verso 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Quando o espelho da lei não serve para me salvar ou para me limpar, Jesus, sim, Jesus e a sua graça, Jesus, a água da vida, Ele pode me limpar, Ele pode me salvar. E a palavra de Deus diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Você quer ver o que acontece quando eu pego e uso a água, a graça de Jesus para me limpar? Você se lembra? Com a lei eu não consegui, mas com a água da graça de Jesus, aí é diferente. A água da graça limpa o meu pecado. E aí, tudo desaparece. Você percebeu só? Não é o espelho da lei que apaga o meu pecado. É a água da graça. Ela é que me limpa do pecado. Mas de qualquer maneira, nós não vamos esquecer que ainda assim vamos precisar do espelho da lei para nos mostrar aonde está o nosso pecado cada vez que nos afastamos de Deus. E é por isso que a palavra de Deus diz assim, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. E quem escreveu isso foi Paulo, em Romanos 7,7. A lei só aponta, mostra o meu pecado. Eu sei que você aprendeu a confiar no programa Está Escrito, como sendo um programa sério que tem a Bíblia como prioridade. Mas olhe para tudo isso que Paulo descobriu e descreveu e pense, será que Deus iria abolir mesmo a sua lei? Vamos pensar e nos lembrar somente do que a lei ordena. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
Quinto mandamento, honra a teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho. Décimo mandamento, não cobiçarás. Se Deus tivesse abolido a sua lei, Ele teria permitido a todos que fizessem todas essas coisas. Queridos, a lei de Deus é a essência do caráter de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Essa lei já existia antes mesmo da criação do mundo. Deus não muda, a sua lei nunca poderia mudar. Ele mesmo diz, eu, o Senhor, não mudo. Nunca devemos ser legalistas. Guardar a lei para contar pontos com Deus para a salvação. De nada adianta. Nada temos de boas ações para oferecer a Deus. A salvação é sim de graça. A graça, e só a graça pode nos salvar. Mas depois de nós recebermos a graça, nós somos transformados. Ficamos parecidos com o Senhor Jesus através da comunhão. Os nossos atos se tornam diferentes. Eles são parecidos com os atos do Senhor Jesus. Porém, se algum dia nós nos desviarmos do Senhor, se deixarmos de ser guiados pelo Espírito, a lei de Deus estará ali para nos mostrar que fomos longe demais e que é hora de voltar. Enquanto você ouve essa música, medite na lei de Deus, no caráter dele e no poder que ele dá de transformar a sua vida segundo a vontade dele. Deixe Jesus guiar você e faça como Paulo, como Saulo. Deixe a sua vida ser transformada por um poder maior que o seu e maior que o meu, o poder da graça de Jesus. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Observar tudo quanto ordenar, o fiel
de terminar o programa de hoje, antes da oração, eu quero ainda que você responda para você mesmo uma pergunta. Você acha que Deus aboliu mesmo a sua lei? Segundo o que nós estudamos na palavra de Deus, a resposta está mais do que certa. Não, um sonoro não. Segunda coisa, eu sei que você percebeu que na verdade eu deixei de citar um dos mandamentos da lei de Deus. Eu pulei do 3º para o 5º. Eu pulei o 4º mandamento. Sabe o que ele diz? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Bom, vamos voltar agora à declaração anterior. Você viu que na Bíblia a lei de Deus não foi abolida. Será que o sábado, que está na lei de Deus, ainda deve ser guardado? Será que não deve ser outro dia? Será que Deus aceita com que eu guarde todos os 9 mandamentos e só não guarde o sábado? Será que Jesus guardou o sábado? Será que os seus discípulos guardaram o sábado? Tudo isso e muito mais espera por nós nos próximos 4 programas desta série 24 horas de descanso. Agora eu quero ficar aqui com você, mas quero orar com você. Quero um momento de reflexão, para que você, com a ajuda de Deus e pelo poder dele, possa meditar em tudo que você aprendeu hoje. Ore comigo. Deus amado, não queremos fazer a nossa vontade, não queremos seguir os nossos costumes, não queremos, Senhor, seguir a nossa religião simplesmente por amor à nossa religião e aos nossos mestres e aos nossos pais. Queremos seguir a verdade. Mostra-nos, Senhor, a verdade. E após conhecermos, dá-nos poder para seguirmos essa verdade. Em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de dizermos até logo, até o próximo programa. E eu vou ficar aqui esperando por você, para nós estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus, porque é nela que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Em Jesus confia, sua lei observar, ó que